bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, claro, dependendo da hora que você dê a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos, estamos aqui para trazer um vídeo espetacular sobre o maior presidente que esse país já teve, Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem ele participou da inauguração de uma nova fábrica de medicamentos pioneiros. Fábrica, aliás, que tem o DNA do Lula. Essa fábrica começou nos primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva e só agora começa a produzir em alta escala. Vamos fazer o seguinte? Vamos ouvir o que disse Luiz Inácio Lula da Silva, que é muito importante para o Brasil. Não esquece, seu like é muito importante. São informações que precisam ser passadas limpas e, claro, o Lula macetou o Bolsonaro. Vamos ouvi-lo e a gente volta comentando. Não, o Brasil não tem noção da tecnologia e da inovação do que significa essa empresa. Eu acho que muita gente, mesmo aqui na cidade, não tem noção de que aqui tem uma fábrica, sabe, capaz de produzir coisas e competir com qualquer país do mundo, sabe, igualdade de condições, sem complexo de vira-lata, de cabeça erguida e dizendo: nós somos brasileiros e não desistimos nunca. E vamos produzir as coisas que têm que ser produzidas nesse país. Vocês são testemunha que nós voltamos ao governo num momento de negacionismo jamais visto na história do país. Eu nunca pensei em viver até o dia que eu conhecesse alguém que dissesse que não é bom tomar vacina. Eu nunca imaginei viver num país em que algumas pessoas ousaram dizer que a vacina fazia as pessoas virarem jacaré, fazia as pessoas virarem gay, fazia as pessoas virarem qualquer coisa, menos dizer a verdade de que a vacina poderia evitar que muitas doenças continuassem prevalecendo no Brasil. E foi por vencer essa parada do negacionismo que nós resolvemos recuperar o Brasil. Eu, antes de ler o meu texto aqui, que está bem curtinho, não vou cansar vocês, eu queria dizer para vocês o seguinte: o Brasil vive outra vez um bom momento. Vocês estão lembrados que na crise de 2008, quando o mundo estava quebrado, não por uma crise que fosse responsabilidade de países pobres, africanos ou latino-americanos, mas por desarranjo econômico nos Estados Unidos e na União Europeia, nós tivemos uma crise profunda que foi maior do que a crise de 1929. E eu disse que aqui no Brasil, o Brasil seria o último país a pegar a crise e o primeiro a sair. E aconteceu exatamente aquilo que a gente previa. A crise aqui foi uma marolinha e nós que caímos no 2009, em 2007 e 2010, quando deixamos a economia crescia 7,5%, o varejo crescia quase 14%, e esse país estava com a inflação controlada e a massa salarial crescendo. Na verdade, o que eu tenho é uma causa. Eu queria provar da outra vez que a gente poderia governar o Brasil melhor do que a elite política brasileira governou durante 500 anos. E agora nós vamos provar outra vez que esse país pode ser um grande país. Não tem nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes no planeta Terra que tem um sistema de saúde como o SUS. E vocês sabem como é que esse SUS era atacado todo santo dia na imprensa, sobretudo pela iniciativa privada. As pessoas que trabalhavam no SUS tinham até vergonha de trabalhar no SUS, de tanto que o SUS era atacado. O SUS poderia salvar 1.000 pessoas num dia, mas se uma morresse, era aquela uma que era a notícia do dia e não a salvação de 999. Veio a Covid-19 e, graças a Deus, a gente tinha o SUS.
E o SUS mostrou que se não fosse ele enfrentar aquela pandemia, e se não fosse o SUS enfrentar o negacionismo, não era 700 mil pessoas que teriam morrido, quem sabe tivéssemos ultrapassado mais de 1 milhão de pessoas, porque o governo não sabia como tratar. Não é que um presidente deveria entender de pandemia, deveria entender de bom senso. Se eu não sei, eu convido quem sabe, monta um gabinete de crise e vamos fazer o que tem que ser feito. Não vamos ficar brigando de inventar remédio, de produzir o que não sabe, envolver as Forças Armadas para produzir remédio que não servia para nada. Quantas pessoas morreram tomando remédios imprestáveis? Quantas? Um dia a história vai julgar. Porque não é possível, o Brasil não é o maior país do mundo, mas aqui foi o país que mais morreu gente da Covid. Mais de 700 mil pessoas. Eu posso dizer para vocês que dessa, pelo menos metade, o governo tem responsabilidade por descaso com o tratamento da doença. E até pela qualidade dos ministros da saúde que ele indicava. Ele tinha um ministro aí que era general, que era visível quando ele falava na televisão, que ele não entendia o que estava falando. Olha, se alguém não sabe, quando é chamado, fala, eu não tenho condições. Eu não posso tratar, deixa um especialista. Nós tínhamos tanta gente boa na Fiocruz, no Instituto Butantan, nós temos tanta gente, tantos médicos extraordinários no Brasil. Ou seja, então, por falta de sensibilidade, esse país sofreu muito. E nós não vamos permitir mais que isso aconteça. É um compromisso que eu tenho com a minha consciência, é um compromisso que eu tenho de provar mais uma vez. Esse país será do tamanho, da qualidade de pensamento e do tamanho do sonho que a sociedade brasileira tiver. É por isso que eu estava dizendo ao companheiro, a minha alegria, a hora que eu fui tirar a fotografia, de ver tantas mulheres e homens jovens, bonitos, pessoas qualificadas, pessoas que conseguiram estudar, é esse país que nós queremos construir. É esse país, agora com a construção de mais 100 novos institutos federais, que a gente precisa discutir na área da saúde, como é que a gente vai formar gente para a área da saúde? Como é que a gente vai colocar meninas e meninos para estudar, para se transformar em profissionais altamente qualificados? E se o mundo quiser importar a nossa mão de obra, tudo bem, se a gente tiver muito, até vamos vender mão de obra. Porque a gente precisa ter consciência que esse país só será grande não quando a gente estiver exportando muita soja ou muito minério de ferro, quando a gente estiver exportando conhecimento, quando a gente estiver exportando tecnologia, quando estiver exportando inteligência. É esse país que eu quero. Bem, pessoal, como vocês puderam ver aí, o Lula exaltou a tecnologia utilizada nessa fábrica de medicamentos, lembrou toda a tragédia da pandemia com o Bolsonaro e diz esperar que mais cedo ou mais tarde os responsáveis por essas mortes na pandemia sejam punidos. Gostou dessa informação? Meta o dedo no like, comente e passe bastante adiante. Valeu, gente. Obrigado e até mais.